aqui para gravar. Tudo bem. Que bom. Você troca os slides para eu ficar em pé, eu acho. Vou pôr a câmera um pouquinho para cá. Para ver. É. Ah, tá. A Lilian estava no online. Ela tá. Ah, tá. Ah, ela vai consolar, tá? Não, você vai consolar? Cuida que o microfone está aberto. A Tá vai trocar os slides. Por favor. Bom, então, vamos dar início, né, a esse tema. É um tema que causa bastante inquietação, bastante curiosidade na vida dos estudantes, né? A gente sempre quer entender um pouco melhor o que são iniciações, como elas acontecem, tem também um pouco de distorção em relação a se autoproclamar um iniciado ou não. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado no entendimento mesmo do que isso significa, quando que a gente deve almejar ou não uma iniciação, quais são as etapas preparatórias e por que elas existem. Então, a gente vai ver um pouquinho disso ao longo dessa nossa noite. A qualquer momento, vocês podem me interromper se tiverem dúvidas ou contribuições, né? Então, o primeiro ponto para a gente entender sobre as iniciações é o que é iluminação. Muita gente também pensa que vai ter uma experiência sobrenatural, mística, transcendental, e aí então vai iluminar a toda a vida, vai mudar, vai de dia para noite se transformar num santo ou num sábio, e não é assim que as coisas funcionam, né? A maioria das pessoas supõe que é uma experiência dramática, que acontece de repente e magicamente. Mas quando mergulhamos profundamente nas tradições ancestrais, a gente vê que essa coisa hollywoodiana que a gente espera não é bem como funciona, né? O processo de iluminação, ele é um processo gradual que vem acontecendo já em diferentes vidas, em diferentes existências anteriores, e nesse momento que a gente está vivendo, quando a gente consegue ter mais acesso à informação, quando a gente consegue ter mais disciplina, mais grupos, né, que oportunizam essa iluminação. Quando a gente tem todas as condições favoráveis, aí a gente vai ver que é possível que a gente caminhe alguns passos aí, e também o quanto a gente vai caminhar vai depender do quanto previamente a gente já caminhou, né? A gente tem um range, mais ou menos, aí que a gente pode se desenvolver nessa presente encarnação. Então, a gente não vai dar um salto muito grande, mas a gente tem um espaço aí que é possível ser alcançado a partir do quanto a gente também se disciplinar e se dispuser a trilhar esse caminho de iluminação. Então, ao mesmo tempo que depende do que a gente já fez atrás, também depende do que a gente está fazendo agora, né? Então, senão a gente corre o risco de ser igual a alguns orientais, especialmente indianos ou budistas, que têm essa crença da reencarnação e às vezes postergam realizações possíveis na presente vida, porque sabem que vão ter outras oportunidades no futuro. Mas, para além disso, existe uma necessidade que é muito real, né? Há muito sofrimento ainda de diversas maneiras e sortes na nossa atual humanidade. Então, quando a gente se ilumina, a gente busca a iluminação, todo esse corpo também recebe, em alguma medida, a iluminação. E a gente se capacita mais para servir com mais qualidade, com mais potência. E, no fim das contas, a gente vai ver que é isso, para isso que serve a iniciação, né? A iniciação, a gente vai ver que ela só ocorre quando a gente esgota a capacidade de servir da nossa personalidade. Então, esse próprio esgotamento, essa aspiração em servir e em conseguir mais recursos para o melhor serviço, é o que invoca da alma uma resposta que vai mudar a vida da personalidade e vai aumentar esse calibre, vai melhorar a qualidade e a potência do serviço. Então, esse é o para quê, né? O propósito do nosso processo de iluminação.
Então, a iluminação é um processo que passamos por pequenas e graduais experiências de expansão de consciência, construindo uma capacidade aumentada de resposta. Então, iluminação é responder mais a uma determinada qualidade. Então, à medida que a gente responde mais à luz, a gente está iluminando. À medida que a gente responde mais ao amor, a gente está se iluminando. Então, a iluminação ela pode ser mensurada na nossa vida de personalidade no quanto a gente responde aos impulsos e impressões causais, ou seja, da nossa alma, né? Aí a gente vai usar, tem diversas tradições que falam sobre iniciações, a gente tem os nomes orientais, desde os Vedantas. A gente escolheu para essa apresentação utilizar o modelo que foi compilado pelo mestre tibetano através da Alice Bailey. Então, o tibetano diz que a gente tem 9 iniciações principais aqui nesse sistema, no nosso logos planetário. Então, a gente sabe que para sair e transcender a roda do samsara, para se tornar um mestre de sabedoria, a gente precisa de 5 iniciações. Então, a gente vai focar hoje nessas 5 iniciações. As outras 4 são muito abstratas, né? Na verdade, até algumas são muito abstratas para nós. Mas essas outras 4 são muito abstratas e elas têm a ver com posições que os seres divinos ocupam dentro da hierarquia, do que a gente chama de grande fraternidade branca. Então, por exemplo, um mestre de sabedoria é alguém que passou por 5 grandes expansões de consciência, que a gente vai ver o nome dessas 5. Mas, quando ele passa por uma 6ª iniciação, ele domina o que a gente chama de 6º plano, ou monádico, né? Onde a mônada vive, ou como os hindus chamavam, anupadaka. Aí ele se torna um Chohan, ou um Koan, que é aquele ser que é o responsável por trazer uma qualidade dos 7 raios para o nosso planeta. Então, percebe que aí já é uma iniciação muito elevada, né? E aí a 7ª iniciação é a iniciação do próprio Bodhisattva, do próprio Cristo, ou do Manu, ou do Mahashohan. Aí a 8ª é uma coisa ainda que transcende. E a 9ª é a que a gente chama de o Senhor do Mundo, ou Melquisedeque, ou Senhor das Idades, ou Ancião dos Dias, é esse ser que governa o nosso próprio logos planetário. Então, são iniciações que estão muito relacionadas ao papel que esses seres ocupam na hierarquia. De novo, por quê? Porque é a demonstração deles, ou a intenção deles para o serviço. Porque em termos do que eles têm de iluminação, né, ou de qualquer tipo de ganho ou conquista, a partir da 5ª iniciação, isso é muito semelhante, né? Tem, de novo, muito mais a ver com um caráter de serviço para com a humanidade. Tornar-se alma não é um processo fácil, acho que a gente bem sabe, né? Porque internamente vivemos de acordo com um conjunto de valores que não são seguidos apenas porque uma religião, doutrina, nos orienta para sermos boas pessoas. Mas esses valores precisam ser vividos verdadeiramente, quando as nossas realizações ou experiências internas transformaram ou expandiram dramaticamente a nossa consciência. De tal forma que os valores da alma, então, se tornaram tendências naturais. Ou seja, não adianta apenas a gente aspirar, né? Claro que, num determinado momento da nossa evolução, é importante que a gente se conecte a uma religião, né? A um conjunto de ideias que vão nortear, né? Como eram as religiões, principalmente na antiguidade. A gente tem ali os 10 mandamentos como regras sociais, para uma convivência social saudável, pacífica, saindo de uma barbárie mais antiga, dos povos mais primitivos. Então, a gente entende que as religiões elas têm um papel também de desenvolvimento da humanidade, mas no nível mais de convívio social. E aí, posterior conexão. Mas, quando a gente está falando numa experiência que vai nos conectar com a alma, apenas isso não é o que vai fazer esse processo acontecer.
né? A gente precisa interiorizar esses valores trazidos pelos grandes seres, vivenciá-los, e aí, então, a partir dessa mudança, dessa transformação do nosso viver, é que a gente vai, de fato, alcançando degraus mais elevados. Lembrando de novo, né? Sempre para o serviço. Não tem o aspirante à iniciação que está pleiteando apenas para o seu próprio desenvolvimento, não passa pelo portal. Na hora que ele encontra o que a gente chama, depois a gente vai ver melhor, mas que a gente chama de um morador do limiar ou guardião do limiar, né? Ele se defronta com esse ser que, na verdade, representa aquilo que ele precisa transcender. Então, se ele não transcende esse desejo egoísta por iluminação, ele não vai passar pelo portal. Então, como eu dizia, né, a gente vai falar hoje do modelo proposto pela Alice Bailey e a gente vai falar hoje das 5 iniciações que estão presentes na vida do Cristo. Então, se a gente for olhar o cristianismo a partir do ponto de vista esotérico ou interno, a gente vai perceber que na vida do Cristo, essas 5 grandes passagens, esses 5 grandes marcos, ocorrem de forma bastante emblemática no Novo Testamento, marcando realmente esses pontos. Então, como nós vimos, né, embora a iniciação ocorra gradualmente, né, no nosso dia a dia, na maneira como a gente vai aproveitando as situações, as oportunidades, elas são marcos, são pontos impactantes no desenvolvimento do ser que vão mostrar novas etapas. Então, ao mesmo tempo que a gente conquista passo a passo, não tem nenhum salto, mas quando a gente passa por uma dessas grandes iniciações, elas ressignificam a nossa consciência como um todo. Então, é uma coisa e a outra, né? Então, a gente vai ver que essas 5 primeiras iniciações são conhecidas como o nascimento, que na vida do Cristo é quando ele nasce, né? Então, é importante a gente lembrar, antes do nascimento do Cristo, as estrelas orientam os reis magos, as estrelas da constelação de Órion, né? Que é uma constelação que a gente falou disso no nosso último encontro, né? Elas ficam aqui no plexo solar do gigante. Então, elas representavam uma personalidade coesa, integrada. E aí, esses reis, então, representam o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, se dirigindo para a alma, para o Cristo, para o nascimento desse ser. Então, quando a gente vai passar por essa primeira grande iniciação, a nossa personalidade precisa estar desenvolvida, ela precisa estar integrada. A gente vê também isso no mito de Hermes, né, no trabalho que ele enfrenta o leão, que é essa personalidade integrada, onde então, quando ele mata o leão e veste a sua pele, ele faz esse processo de integração da personalidade sob o comando da alma. E aí, então, a gente vai ver que no signo seguinte é que essa iniciação se consuma de fato. Então, para essa primeira iniciação, a gente chama de nascimento, porque é um nascimento para uma nova vida, para uma nova consciência. A gente vai ver um pouquinho melhor depois. Mas é a segunda iniciação. Ela é chamada, né, na tradição cristã, de o batismo. E a gente talvez possa se lembrar que durante a vida do Cristo, ele não tem uma vida pública entre o seu nascimento e o seu batismo. Ele começa a ter uma vida pública após ser batizado. O que isso quer dizer? Se a gente for pegar a Bíblia, né, conta a história de 33 anos do Cristo. 3 anos finais são os mais importantes, né? E do 0 aos 30 é um período maior. O que isso quer dizer para a gente simbolicamente? Quer dizer que há algumas vidas entre a primeira e a segunda iniciação. Então, o indivíduo que passou pela primeira iniciação na vida passada ou mesmo nessa, ele não vai alcançar a segunda iniciação nessa vida e nem na próxima. Tem um trabalho de desenvolvimento, né, para que ele atinja essa postura. Aí sim, depois da segunda iniciação, terceira, quarta, quinta, elas acontecem, segundo o nosso tempo, de forma mais rápida. Por quê? Porque esse contato com a alma se tornou mais potente.
mais forte. E aí, então, isso acelera, o tempo se torna mais relativo. O indivíduo que passou pela primeira iniciação, ele ainda tem bastante energia material, mental, emocional e etérica, física, para transformar, purificar. Lembrando que o nosso processo de iluminação também é um processo de iluminação do planeta. Também é um processo de iluminação da matéria que compõe os nossos veículos. Então, existe esse para quê também. Além da nossa própria desenvolvimento, perdão, da nossa própria consciência, ao nos iluminar, né, a nossa consciência vai também transformando a matéria que compõe os nossos corpos e o nosso redor. Então, também é para isso que a gente se desenvolve. E sem saltos, né? O processo é de experimentação da matéria. Então, não tem porquê a gente se iluminar rapidamente se justamente a mônada mergulhou na matéria para fazer o seu desenvolvimento. Que a gente começa a entender um pouco à medida que a gente vai estudando, servindo, meditando, é que a gente não precisa ficar tanto tempo em determinados estágios. E aí, então, a gente vai aproveitando melhor essas oportunidades. Mas não tem por que ter saltos, se a mônada está experimentando a matéria e se desenvolvendo nela. Oi? Não tem jeito, né? É isso. Aí a terceira grande iniciação na vida do Cristo é a transfiguração. É quando ele sobe um monte com 3 discípulos. Esses 3 discípulos eram também 3 discípulos mais avançados do círculo interno dele. Então ela representa a alma em unidade com os 3 corpos da personalidade. E aí, então, é uma transfiguração, ou seja, toda a personalidade recebe uma quantidade muito grande de luz. Os discípulos nem conheceram o Cristo, ficaram, né, quase cegos pela potência da luz que se revelava naquele momento. Então, a personalidade como um todo é transfigurada. Aí, então, logo depois disso, ele passa pelo processo de crucificação, né? Ou seja, essa quarta iniciação, ela também é muito emblemática, né? Todas elas são, mas a quarta iniciação, ela mostra a destruição do nosso maior objeto de desejo e aspiração, que é a própria alma, né? Nesse nível é tão avançado que a alma se dissolve, o corpo causal se dissolve, porque o ser já tem uma consciência tão ampla que já tem um acesso via tríade superior ao seu próprio ser, seu próprio espírito, né? Que a gente chama de mônada na tradição esotérica. E aí, então, na quinta iniciação, que é chamada de ressurreição, onde o Cristo, depois de 3 dias, aparece, né, para os seus discípulos, que também não o reconhecem no primeiro momento, né? Aí, então, ela marca a finalização mesmo desse grande ciclo planetário. E aí é interessante, se a gente for pegar a tradição cristã, que ele fala para os seus discípulos, né, onde ele vai aparecer. Então, é um local meio secreto, né, que ele dá as coordenadas lá na cidade. E ele diz: vocês vão reconhecer como símbolo um homem segurando um jarro, que é um símbolo da era de Aquário, o aguadeiro. Então, ele dá uma pista também para a gente que na era de Aquário também, né, essas iniciações seriam melhor compreendidas, seriam melhor reveladas. Então, também faz parte a gente falar sobre isso do trabalho de reaparecimento do Cristo nos níveis internos, de exteriorização da hierarquia. Então, um dos motivos da gente estar falando sobre esse tema é também porque é um pedido dos grandes seres para que a gente, enquanto parte da humanidade, traga um pouco mais de clareza sobre esses assuntos. Então, quando a gente reflete sobre isso, a gente está se preparando e a gente está construindo formas de pensamento que serão importantes para que mais seres humanos compreendam como esse processo funciona. Tudo bem, pessoal de casa? Tudo bem até aqui? Pessoal de casa, alguma dúvida? Tudo bem, Paulinho? Podem me interromper, tá bom? Ok. Dentre essas 5 experiências, né? A primeira, geralmente, é a mais dramática,
e a chave para entender o porquê está escondida no próprio nome dado a ela, que é nascimento. Em suma, a iniciação do nascimento, ou a primeira iniciação, ela representa o nascimento para esse quinto reino, que é o reino das almas. Então, a gente tem o primeiro reino, que é o reino mineral, o segundo reino, que é o reino vegetal, o terceiro animal, o quarto humano e o quinto divino, ou das almas. Então, a primeira iniciação, ela marca a nossa entrada conscientemente para um novo reino. Então, se a gente for pensar comparativamente, é como se um humano, um animal, tivesse se tornado um humano. Olha como é radicalmente diferente. Quando o indivíduo passa pela primeira iniciação, é um marco muito importante, porque ele reconfigura totalmente seus parâmetros de consciência. Então, uma consciência que se voltava para uma existência material, humana, né, mais emocional, intelectual, sensorial, ela passa agora a, mesmo que ainda rudimentarmente, mesmo que ainda de forma bem imatura, mas é uma experiência agora de um novo reino, uma nova consciência. Então, é uma mudança radical. É um vegetal virar um animal virar um homem. Então, o que a gente está falando aqui é de uma experiência transformadora. Então, é importante a gente saber disso. É a primeira. E só a primeira. Imagina, né, depois, não dá. Então, a nossa consciência evolui para o entendimento factual e não apenas simbólico, de que o reino espiritual é real. Então, o indivíduo que passa pela primeira iniciação, ele não tem dúvidas de que existe algo que transcende a forma. Ele tem uma experiência, que é inclusive cerebral, de iluminação, de que há alguma outra força que ele ainda não conhece muito bem, que aí o processo dele entre a primeira e a segunda iniciação vai ser conhecer, entender melhor, né, essa segunda grande iniciação, e aí esse processo todo de como essa divindade se manifesta através dos seres humanos e dos outros reinos também, de maneira um pouco mais embrionária. Mas é um momento muito impactante para ele. De nós, né? Tem essa experiência, ou vai ter. Então, como qualquer pai sabe, né, o nascimento de uma criança no mundo é um evento muito importante. É também um momento de dificuldade, tanto para os pais quanto para o bebê, pois tudo é novo e há muitas emoções envolvidas. Alegria, frustração, ansiedade, amor, medo. Né? O mundo inteiro parece girar em torno de tentar atender as necessidades daquele novo ser. Né? Mas assim como uma criança que nasceu no quarto reino humano tende a ter o mundo girando ao seu redor, aqueles que passam pela primeira iniciação e estão nascendo no quinto reino das almas conscientes também tendem a ser bastante autocentrados, sem se dar conta disso. Porque como uma criança, eles não têm ainda muito conhecimento acerca do funcionamento desse novo reino. Então, é comum pessoas que passaram pela primeira grande iniciação já têm uma consciência mais expandida, né? Tem um certo magnetismo e vai querer servir, porque teve uma experiência que impactou a sua consciência. Então, ele sabe que tem uma divindade, que tem algo espiritual, e ele quer, em alguma medida, fazer parte disso. Ele se reconhece como parte disso, e ele quer, então, atuar para que ele seja cada vez mais unido a isso, né? A esse novo reino. Só que muitas vezes ele ainda faz de maneira autocentrada. Então a gente vai ver que as iniciações, elas marcam grandes mudanças, como eu dizia anteriormente. Então, algo que é muito marcante na primeira grande iniciação é a transferência da energia do centro sacro, esse segundo chakra, para o centro da garganta. Então, a ênfase do indivíduo, que muitas vezes estava ligada no relacionar-se, né, passa a estar ligada na criação mental. Então, o seu poder criativo sai da criação apenas no mundo físico para uma criação intelectual, de formas de pensamento. Então, o indivíduo tende a produzir mais intelectualmente, cognitivamente, mentalmente.
A gente sabe, segundo o ensinamento esotérico diz, que há um cetro da iniciação, né? Então, quando o grande ser que preside inicia aquele indivíduo, nessa imposição desse cetro é que a energia vai transferir. Então, não é que aquele ser não vai mais ter energia no sacro. Claro que ele vai, né? Mas a energia do sacro, embora ativa, porque ela estava ativa, ela vai ter uma relevância menor. E a importância começa a ser mais no centro da garganta. É dito também que quem rege, né, a cerimônia de iniciação na primeira e segunda iniciação é o Bodhisattva atual. Então, para a gente, é o Cristo hoje. Se a gente passar pela primeira e ou pela segunda iniciação, quem vai fazer para nós essa cerimônia vai ser o Bodhisattva, que a gente conhece como Cristo Maitreya, né? E já a terceira, a quarta e a quinta iniciação são feitas pelo próprio Senhor do Mundo, pelo próprio Logos Planetário, pelo próprio Melquisedeque, ou Sanat Kumara, como é um dos nomes dele, né? Eles já têm uns filhos. Eles passaram. Então, muitas vezes, a gente pode, por exemplo, passar por essa iniciação, você vai ter uma expansão grande de consciência, mas nessa iniciação, e na segunda, a gente não vai ter consciência de como a cerimônia foi feita. Então, você vai ter essa expansão, mas você não vai ter condições cerebrais ainda e mentais para entender. Cerimônia, isso. que vai lá e ver, né? Isso. A partir da terceira iniciação é dito que, como ela é feita em outros níveis, não fisicamente, mas o ser já transita nesses níveis com mais facilidade, então ele consegue reconhecer o momento em que ela foi feita. A gente não, a gente meio que é meio dormindo. É um pouco diferente. Mas, ainda assim, ela vai acontecer e ela vai representar para a gente uma grande mudança. E é também importante a gente lembrar que, eventualmente, essas cerimônias acontecem sempre nos signos da cruz fixa. Por quê? Porque a cruz fixa é a cruz do discipulado, é a cruz do desenvolvimento. Então, quando elas ocorrem? Sempre na lua cheia, dessas touro, leão, escorpião ou aquário. Predominantemente touro. Por isso que a gente fala tanto da importância do Festival de Vesak, né? Mas a hierarquia trabalha, né? A cerimônia da iniciação pode ocorrer, né? Em uma dessas 4 luas cheias. Mas então, como eu dizia, né? Esses momentos do ano, por isso que é muito importante a gente se preparar de forma mais adequada, a gente meditar melhor, porque é nesses momentos em que elas ocorrem. E, como elas ocorrem no nível da alma, pode ser que, sei lá, na noite do plenilúnio, o indivíduo ou o grupo passaram pela iniciação. Não necessariamente, quando a gente acordar, a gente vai ter essa consciência, porque ela aconteceu no nível da alma, né? Então, vai demorar um pouco para ela se expressar no mental, um pouco para ela se expressar no emocional e um pouco mais até que se expresse no físico, no cérebro, e aí o ser realize, né, essa expansão de fato. Então, só para a gente entender também que muitas vezes não é instantâneo esse processo. O grupo ou o indivíduo podem ter passado pela iniciação, não significa que ele vai acordar iluminado. Tem todo um processo para, como um efeito mesmo em cascata, esse ato causal se expressar na personalidade. Mas é importante que ele seja feito, né? E ainda assim, em algum momento vai acontecer. A gente sabe disso, por exemplo, né? O momento que a gente vive hoje planetário, é dito que a humanidade está como um todo, não todos os seres, mas esse grande corpo que a gente conhece como humanidade, está em vias de passar pela primeira grande iniciação. O que vai ser uma mudança radical para nós, seres humanos, né? Para a nossa vida humana. É dito que ela já aconteceu no nível emocional. Então, tá para acontecer também, para reverberar também na nossa própria vida física. Então, por isso que a gente procura, né, a todo momento, em todos os festivais de lua cheia, procura produzir textos, meditar, servir, para que a gente possa colaborar com isso, porque a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que está muito próximo de acontecer. A gente sabe também
que a cada ano 25 de cada século tem o concílio da hierarquia. Então, a gente está terminando 2022, tudo bem que o ano astrológico começa em março, né? Então, a gente tem até peixes aqui desse ciclo, mas finalizando, a gente vai entrar para um período que, querendo ou não, é mais crítico, porque vão faltar 3 anos apenas. A gente sabe que tudo que é espiritual no nosso planeta tem a progressão 1, 3, 5 e 7. Então, se a gente for pensar, por exemplo, né, não estou querendo ser alarmista, mas a própria pandemia começou em 2019. Então, a gente já está mais perto de 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 7 anos completos. Então, a gente vai entrar em 23, 24 e 25. Então, é muito provável que em 23 a gente tenha algum acontecimento que vá mexer com a consciência humana. Pode ser um acontecimento positivo, a gente trabalha para isso, né? Por favor, trabalhamos para isso, porque não precisa ser só ruim, né? Mas se a humanidade não responde positivamente, a hierarquia também tem o seu tempo para fazer as coisas acontecerem. Então, por isso que a gente trabalha tanto, né? Para a gente tentar passar com mais suavidade, mas a gente sabe que vão sobrar 23, 24 e 25. Então, é muito perto desse momento marcante de cada século. E aí é dito que nessa assembleia, né, nesse concílio, é que os seres vão reavaliar como é que vai se processar de maneira mais concreta a exteriorização dos grandes seres. Então, dos iniciados, mestres, até eventualmente possa vir ou não a acontecer no plano físico a exteriorização do Cristo. Mas é muito provável que, por exemplo, esse discípulo, esse iniciado que vai trazer a nova fase de ensinamentos, da revelação dos ensinamentos ocultos, como o tibetano nos prometeu, aconteça aí. Talvez já esteja acontecendo, mas com certeza até 2025 vai acontecer. Então, são eventos muito importantes para o desenvolvimento da consciência planetária que a gente tem que ficar atento. Para mim, por favor, acho que alguém escreveu alguma coisa no chat. Tá? Boa noite. Obrigado, meu bem. Foi? Não, né? Isso, agora vai. Aí. Então, um ponto interessante de observação, como eu dizia, né? Os iniciados de primeiro grau são os mais propensos a superestimar o seu progresso, assumindo que estão muito mais avançados no caminho do que eles realmente estão. Felizmente, com o passar das experiências, essa tendência é superada. Para simplificar grosseiramente esse processo, é importante compreender que o fato mais relevante ao iniciado de primeiro grau é que o domínio do mundo físico sobre a sua consciência foi quebrado. Então, esse é o fato mais importante. Agora existem, de forma muito clara, outras forças, qualidades e energias a considerar. Então, mesmo as energias emocionais e mentais, elas passam a ter ainda muito mais do que a espiritual, passam a ter um impacto na vida dele, porque ele é como se ele tivesse adquirido um certo domínio sobre o mundo físico. Então, ele vai ter que lidar mais com as energias emocionais e mentais, mas não simplesmente numa identificação emocional. As experiências emocionais vão ter um impacto maior na vida dele, mas ele já desenvolve algum grau de desidentificação. E aí, desculpa, é esse grau de desidentificação e posterior inclusão emocional que vão marcar praticamente esse ciclo entre a primeira e a segunda grande iniciação. Porque aí na segunda grande iniciação, que a gente vai ver mais para frente, ocorre então a transferência do plexo para o cardíaco e um relativo domínio sobre o mundo astral. Então, por exemplo, pensando no nosso país, né, que é um país muito místico, onde o espiritismo é a maior religião, né, maior dentre os países é onde mais cresce, onde tem mais membros, falei errado. O espiritismo trata muito do plano astral.
Então, é possível que a gente tenha tido nesse processo de desenvolvimento aqui no Brasil indivíduos com a primeira iniciação que estavam trabalhando, começando a entender melhor esse plano astral. Então, por exemplo, se a gente for pensar, não posso afirmar com certeza, mas só para ilustrar um pouco mais, mas alguns livros do Chico Xavier, por exemplo, tratam desse tema, né? Dessas moradas no plano astral, como o nosso lar e tudo mais. Então, isso tudo significam seres que estão trabalhando no astral com alguma consciência, com alguma desidentificação e inspirando amor. Então, isso pode ser um indício de que esses seres talvez estejam aí nesse trânsito entre a primeira e a segunda grande iniciação. Pode ser. Acho que pode passar. Para a gente entender, então, melhor essa nova realidade, precisamos perceber que a maioria dos seres humanos responde quase que exclusivamente aos 5 sentidos. Então, a grande parte da nossa humanidade ainda responde às informações que são trazidas pelos 5 sentidos para o seu cérebro e aí reagem e constituem o seu progresso e desenvolvimento a partir disso. Né? Todos os dias acordam e se concentram principalmente em ganhar dinheiro, conquistar poder, perseguir os prazeres ditados a eles através desses 5 sentidos. Não tem nada de errado nisso, né? São só fases do desenvolvimento. Então, aí um indivíduo que está um pouco mais avançado no caminho, passou, por exemplo, pela primeira iniciação, ele vai ter que pensar nisso também, mas a inclinação dele é um pouco diferente. Aí, então, falando da humanidade comum, né? Mesmo que sigam uma determinada tradição de fé, o principal objetivo da sua fé é ajudá-los a serem bons, principalmente para que possam realizar os seus desejos nessa vida ou na vida após a morte. Então, percebe que ainda a motivação é muito autocentrada. Então, eu quero conquistar o reino dos céus quando eu morrer. Ou então, eu vou fazer tudo direitinho para Deus me ajudar a ter uma boa família, um bom emprego. A motivação é essa. E também, de novo, gente, tá tudo bem. Né? É só para a gente ter mais consciência e então se observar, sem julgamento. Para o indivíduo que agora nasceu no reino das almas, essas motivações não satisfazem mais. Há muito mais na vida, de muitas maneiras. Então, aqueles no 5º reino se reconhecem no mundo. E como crianças, se sentem perdidos, não se encaixam direito, nem no mundo dos homens, nem no mundo das almas. Então, por um lado, essa primeira grande iniciação representa uma abertura imensa de consciência, e depois que passa esse frenesi, aí começa a crise. E agora? Isso aqui já não me motiva mais. Agora, tudo que me motiva, sei lidar com isso, não é? Fazer isso. É um período difícil. Não encaixa. Aí fica, muitas vezes, um sentimento de inadequação mesmo, que traz um sofrimento. Né? O ser consegue vislumbrar, em alguma medida, esse mundo ideal, mas ele ainda não pertence a esse mundo ideal. Né? Então, isso é delicado. E esse idealismo, de novo, né? Por um lado, é sempre uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, motiva a continuar perseverando, por outro, muitas vezes, bloqueia esse caminho. E aí é isso que o iniciado da primeira iniciação vai ter que vencer até alcançar a segunda. Né? Do mesmo jeito que eu tenho um poeta brasileiro que eu gosto, que ele diz que o amor ideal é o maior obstáculo ao amor real, porque a gente idealiza tanto que não consegue vivenciar o real. Aqui é semelhante esse processo. A gente tem uma espiritualidade tão idealizada que a gente esquece que para chegar nesse ideal é preciso, sim, lidar com a sua família, lidar com as questões que se apresentam. Aí vai ser cada um desses passos que vão levar para a segunda iniciação. De novo, voltando na vida do Cristo, né? Tem alguns relatos que ele, por exemplo, ajuda seu pai na marcenaria. Tudo isso é simbólico, mas para a gente entender que entre a primeira e a segunda iniciação se trata disso, de ter uma experiência de harmonização. Não é separado, exatamente. Embora o indivíduo queira o separado, mas o progresso é no seu mundo.
é ele aperfeiçoar o seu entorno. E ele se reconhecer nesse papel junto ao seu grupo, aos seus colegas, né, aos seus irmãos de grupo, à sua família. E é isso que vai produzir as experiências para que ele consiga atingir a sua iluminação. E aí, então, passar pela segunda grande iniciação, que é o batismo. Então, a gente vai ver. E ele pode bloquear, e se ele for bloqueado, ele pode não se envolver nessa vida. Por isso que são algumas vidas. Isso. Por isso que estão algumas vidas entre a primeira e a segunda. Por isso que na vida do Cristo a gente tem 11 períodos de 3 anos, né? 11 vezes 3, 10, 0 aos 30, representam entre a primeira e a segunda iniciação. Então, a gente entende por esses símbolos que são algumas encarnações. Então, né, chegando nessa segunda iniciação, que é o batismo, como eu dizia, há um período longo, e essa iniciação, de novo, né, ela é muitas vezes conhecida como a iniciação da humildade. Por quê? Porque justamente o indivíduo que passou pela primeira iniciação, ele está ali, né, no seu entusiasmo, iluminado, ele quer ser o centro dos acontecimentos, porque ele reconhece que ele pode realmente ter algum impacto. Mas esse ajuste, vida após vida, o indivíduo que está prestes ou que passa pela segunda iniciação, ele não vai se diminuir, pelo contrário, ele sabe o seu calibre, mas ele sabe que ele só funciona se ele estiver dentro do grupo. Se ele estiver dentro do grupo de trabalho dele, se ele estiver dentro do grupo, do novo grupo, e se ele estiver dentro do grupo da humanidade. Por isso que a segunda iniciação, ela é muito mais prática. O indivíduo não aspira, eu quero logo, eu não quero mais encarnar. Eu quero ascensionar. Muita gente fala isso, né? Está longe, então, ainda dessa segunda iniciação, que é mais concreta. Ela é uma iniciação do prático, do pé no chão. Né? O meu papel é aqui e agora. O que eu tenho que fazer? Como é que eu posso ser cada vez mais um canal para a expressão da minha alma? É isso. Então, você vai trabalhando a sua personalidade, você vai refinando a sua personalidade através da meditação, através do estudo, através do serviço, para que cada vez mais ela responda. Lembra que a iniciação é uma capacidade de responder? Então, você vai burilando, transformando a sua personalidade para que cada vez mais ela seja uma expressão fidedigna do que você é enquanto alma. Para que você seja uma expressão através da minha mente, das minhas emoções, das minhas ações, a minha alma quer se expressar. Então, quando o indivíduo passa pela segunda iniciação, ele não está mais tão autocentrado. A energia transferiu do plexo para o cardíaco. Então, ele entende que ele é parte de um todo. Né? Ele ainda não consegue se perceber como parte, com unidade, com todas as coisas, né? Como a gente gostaria, mas em alguma medida ele já tem essa consciência, né? Ele vai começar a trabalhar para expressar isso cada vez com mais potência. Então, outra coisa importante, né? Outro ponto fundamental é a equanimidade emocional, que tende a caracterizar a vida do discípulo. O que é isso, né? Pois o batismo simboliza a purificação das nossas reações emocionais, preconceitos e desejos, em nome do fluxo das águas da vida, simbolizados pela transição da ênfase no plexo para o cardíaco. Então, o indivíduo que está passando por essa iniciação, que passou por ela, as suas emoções tendem a não oscilar tanto, né? Porque a iniciação, ela é sempre uma estabilização. Porque, por exemplo, o indivíduo que está prestes a passar pela primeira iniciação, ele vai ter uma série de experiências místicas preparatórias. Ele alcança já isso, só que ele ainda não é estável. Então, ele tem momentos de êxtase e momentos de depressão, né? Vai fazendo assim, uma oscilação grande. Aí, a iniciação representa um marco onde esses pontos de subida começam a se estabilizar. Então, mesma coisa na segunda iniciação. O indivíduo, da primeira para a segunda, ele vai ter momentos. Vai lá, meu amor. Ele vai ter momentos em que ele vai conseguir, de fato, expressar unidade, consciência, vai ter momentos. E vai ter momentos que não, porque ele está trabalhando, trabalhando. Exatamente.
Então, é sempre importante a gente lembrar, a iniciação ela representa um período de estabilização. Então, o indivíduo consegue oscilar menos. Ele consegue ser um campo estável para a atuação da alma. E aí, então, mesma coisa, da segunda para a terceira iniciação, ele vai ter momentos de iluminação mental, ele vai ter momentos em que ele reconhece, ele enxerga o plano em alguma medida, só que ele ainda não tem essa conexão tão bem estabelecida. Por isso que, depois que o Cristo, se a gente for voltar para o do Cristo, né? Depois que o Cristo é batizado, o que acontece cronologicamente? Ele é tentado pelo demônio. Por quê? E no deserto, que é árido, né? Então, embora ele tenha passado pelo batismo da água, ele já tem um calibre maior. Então, qual que é a tendência do iniciado de segundo grau também? Ele já tem uma certa estabilização, né? Ele já tem ele já entende mais. E ele também se reconhece também como parte desse todo com mais potência. Só que ele ainda não tem a visão tão clara. Isso vai ser construído nesse caminho, entre a segunda e a terceira iniciação, entre o batismo e a transfiguração. Então, nesse processo, ele tem vislumbres do plano, só que ele ainda não tem a visão clara do plano. Então, ele vislumbra o plano, e aí ele tem toda essa força, esse idealismo, e aí ele mergulha nesse plano. E aí ele tende a interferir no plano. Porque para ele é real. Ele vislumbrou em alguma medida, e não é mentira, né? Ele vislumbrou uma medida. Há historiadores esotéricos que dizem, por exemplo, que o Hitler tinha iniciação de segundo grau e que ele teve uma visão do aperfeiçoamento da raça humana. A Alemanha é um país de quarto raio, que é também o aperfeiçoamento da forma, né? Harmonizar as formas para trazer beleza. O quarto raio faz isso. Então, há quem diga que ele teve um vislumbre do que seria uma raça perfeita, aí fez do jeito dele. Deturpado, ilusão. Porque ele não tinha ainda essa iniciação que consegue trazer a visão, que é a próxima, que é a transfiguração. Por quê? O que acontece na transfiguração? Lembra que o Cristo vai com 3 discípulos? Ou seja, os 3 corpos, incluindo o mais sutil que é a mente, agora fazem parte dessa comunhão com a alma. Então, por isso que a gente diz, né? A gente só deve acreditar piamente numa canalização, por exemplo, de um iniciado em terceiro grau. Porque esse cara vai ter a mente dele conectada com a mente do mestre. Um iniciado de segundo grau vai ter algum tipo de conexão. Ele tem conexão com a própria alma. Ele passou por essas transformações. Ele vai ter uma medida de contato com a alma, vai ter uma medida de contato com a ática. Só que a mente dele ainda tem uma porção material que precisa ser lucificada. Então, ele ainda, embora tenha um quê de realidade, não representa ainda com clareza o plano, a totalidade. Há quem diga, por exemplo, que diversos autores, o próprio, aqui, se a gente for trazer para o Brasil, né, professor Henrique José de Souza, há historiadores esotéricos que dizem que ele também passou pela segunda grande iniciação, foi para a Índia, enxergou a beleza, conheceu a sociedade teosófica lá, veio para o Brasil, abriu a Sociedade Brasileira de Teosofia e depois transformou em eubiose. Aí tinha uma série de crenças dele que são diferentes, embora fundamentadas e baseadas na crença que a Blavatsky trouxe, mas com particularidades. Então, aí é muito comum esse desvio acontecer. É muito porque é justamente na Bíblia é onde o Cristo é testado pelo demônio. E o demônio o que fala para o Cristo? Olha, tudo isso é seu. Então, o indivíduo ele enxerga o plano em alguma medida, e ele tem um poder. Ele sabe que ele tem uma capacidade de impactar. E aí, então, não é nem por mal, né? Ele enxerga, ele acha que aquilo é verdade. Então, não é que ele está sendo ruim, ou que ele está sendo, sei lá, egoísta ou presunçoso, ou ele quer poder. Não. É uma deturpação da visão.
ele enxerga uma visão fragmentada, parcial. Visão tem a ver com mente. Então, ele vai ter uma visão verdadeiramente real na terceira grande iniciação. Então, por isso que é um período sempre de cuidado, né? Quando o indivíduo passa pela segunda iniciação, porque ele tende a ser tentado pelo demônio, que é essa própria personalidade, de novo, né? Ele tende a deturpar o que ele enxergou, que é também natural do desenvolvimento, né? Na próxima encarnação vai ter que lidar com isso. Mas se a gente, sabendo disso, puder ficar mais vigilante, né? Por isso que é tão importante a gente reconhecer o ensinamento dos grandes seres. Então, se a gente sabe, por exemplo, que o mestre tibetano, através, ou os grandes mestres, né? O mestre M, o mestre KH, através da Blavatsky, trouxeram um monte de ensinamento para a gente. Aí o tibetano trouxe mais um monte através da Alice Bailey. Por que a gente vai querer inventar coisa nova? Por mais que você tenha, em alguma medida, acessado, se você já tem o caminho desses seres, é muito melhor você reforçar esse caminho, porque foi feito por seres que tinham essa visão, do que a gente querer criar um nosso caminho. E aí tem distorções, né? Só praticar o que já tem. Ótimo. E a gente vai ter o nosso papel nisso, né? A gente vai ter o nosso nome aí, porque faz parte, a gente pertence a esse todo. Não tem nenhum, né? O tibetano mesmo diz, né? Para o Criador, a minha vida e a vida do Cristo tem o mesmo valor. É a mesma fonte. Óbvio que ele está bem, mas, né? Mas, assim, né? Não tem uma hierarquização de importância. Tem de papéis a desempenhar, obviamente, né? Mas não de importância. Perante o Pai, somos todos iguais. Né? Aí, então, chegando nessa grande iniciação, ela representa a maestria da mente e dos pensamentos à medida em que eles são transfigurados espiritualmente. O propósito espiritual, então, é ajudar a elevar para servir. O indivíduo torna-se inteiramente unificado enquanto personalidade e alma. Passa a viver de acordo com os valores da alma e mais ativamente consciente nos reinos e planos mais elevados. Então, eu mandei recentemente num dos grupos, obrigado, amor, um texto que o Foster Bailey escreveu sobre a Alice Bailey, né? Eu traduzi, porque eu tinha só em inglês, e o Foster Bailey fala, olha, a Alice Bailey escreveu 24 livros com o tibetano. Ela fundou a Lucis Trust, que é uma escola de desenvolvimento. Mas, by far, muito mais, a vida delas foi subjetiva. Muito mais do que objetiva. Por quê? Porque ela já era um indivíduo de iniciação de terceiro grau. Então, ela trabalhava muito mais nos planos internos do que no externo. O externo era um reflexo que era possível expressar, de acordo também com o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, para uma vida que era vivida internamente. O Cristo nunca deixou de se manifestar aqui, embora ele tenha se recolhido naquela época, 2000 anos atrás, mas ele nunca deixou de estar presente. Só que ele está atuando e inspirando movimentos, ele é o chefe ou o cabeça da hierarquia. Ele nunca deixou de trabalhar. Tudo que acontece nos 7 ashras do desenvolvimento humano, na política, na economia, na educação, no movimento artístico, no movimento trabalhista, no movimento psicológico, no movimento religioso, no movimento organizacional, científico, o que a gente vê tecnológico veio a partir do estímulo do Cristo, que é o principal representante do ashram planetário. Então, ele nunca deixou de existir. Tá? Ele não está manifestado fisicamente, mas tudo que acontece é obra do Bodhisattva, não apenas desse Cristo. Hoje, esse Cristo, que a gente conhece como Maitreya, ele ocupa esse cargo, mas antes dele, por exemplo, o desenvolvimento humano estava para o Gautama, que é o Buda. Antes, Shankaracharya. Antes, o Hermes Trismegisto, do Egito. Né? Então, a gente sabe que esses grandes seres ocuparam esse cargo de Bodhisattva, que é o chefe da hierarquia. Então, o indivíduo que passa pela terceira iniciação, ele atua muito mais, porque ele reconhece os planos da hierarquia. Então, ele trabalha nesses planos. E a vida dele externa é uma parte.
desse plano maior que ele coopera agora conscientemente. Ah, desculpa. Tá. Muito, acho que... Porque aqui, como a parte e a quinta para nós são mais... Não tem muito porquê, né? A gente falar delas, mas enfim, eu pus um pouquinho menor, né? Então, o indivíduo está se preparando para o que é conhecido como crucificação ou o grande sacrifício, pois ele está vivo para toda a vida, vivendo e servindo até alcançar o próximo passo. Então, quando a gente chama de crucificação, é dito que antes dessa iniciação, qualquer coisa que ainda nos ligue ao plano físico, qualquer coisa que nos ligue ao plano emocional, qualquer coisa que nos ligue ao plano mental e qualquer coisa que nos ligue ao plano causal, desaparece quando o indivíduo passa pela quarta iniciação. Não que desaparece enquanto átomos, né? Mas qualquer tipo de identificação. Então, desculpa, o indivíduo que passou pela crucificação, ele pode ocupar um corpo físico, mas ele não tem nada de físico ali, nada de emocional, nada de mental, tal qual a gente conhece. Por isso que ela é chamada muitas vezes de a grande renúncia, porque renunciou a tudo. E aí, então, depois da quinta iniciação, que é essa da transfiguração, né? Aí o ser vive a partir de valores e princípios espirituais. Então, ele não tem, né, nada aqui com a gente. Então, por exemplo, é dito no ensinamento esotérico que a Blavatsky era um indivíduo de quarto grau. Então, por isso que ela era muitas vezes incompreendida, né? Ela tinha um jeito peculiar de falar, de se vestir, de agir, porque ela veio com um foco que era a criação dela. Qualquer outra coisa tinha... era irrelevante, porque ela não tinha identificação com aquilo. Então, esse é um breve resumo, deixa eu ver o nosso tempo, das 5 primeiras iniciações, né? É importante lembrar, né, que existem 3 estágios para cada iniciação, a gente vai falar um pouquinho disso, e que a experiência da iniciação ela funciona como cura e integração. Por quê? Porque ela vai curar tudo que tinha possível ali de dor ou sofrimento daquela etapa. Então, ela cura, integra para começar uma nova etapa. Então, a iniciação é, antes de tudo, um processo também curativo e de integração da personalidade. Aí, olha só que legal, eu gosto muito dessa definição que tem num livro esotérico. Um novo molde é definido, por assim dizer. É como se a gente fosse um barro que foi forjado num padrão específico, através dos nossos próprios esforços. Então, vamos pensar, por isso que tem na Bíblia que fala, né, que o barro foi feito, né? Então, é uma analogia interessante, porque o que é o barro? Ele ainda pode ser mudado, né? Ele ainda não conserva, né? Então, você faz um objeto, um jarro de barro, se ele não for para o forno, aquela forma pode ser modificada. Se entrar uma água de novo ali, né? Que é o que acontece antes da iniciação. A gente, algumas vezes, apresenta uma forma daquele vaso, mas ele não é constante. Por isso que eu falava que a iniciação é uma estabilização. Porque quando a gente coloca um objeto no forno, né, uma cerâmica, por exemplo, que vai em temperaturas altíssimas, aí ele tem uma forja, ele recebe, através daquele calor, um padrão. E é isso que a iniciação faz com a gente. Ela estabiliza, ela marca um padrão, né? Por isso que a gente sempre fala que é um fogo. A iniciação ela é sempre a partir do fogo, né? E esse fogo é muito genérico. Podem ser os fogos do espírito que ajudam nessa transição dos chakras, pode ser o fogo que representa a vida da alma, pode ser um monte de coisa, mas são analogias para a gente entender como ela estabelece um determinado padrão, uma estabilização. Então, a primeira etapa da iniciação a gente chama de preparação. No livro Iniciação Humana e Solar, Alice Bailey nos mostra 14 regras que o aspirante deve seguir quando ele está se preparando conscientemente para o processo iniciático.
Depois, esse é o primeiro livro que a Alice Bailey escreve como tibetano. Ela ainda era parte da Loja Teosófica, da Sociedade Teosófica. Então, depois desse livro, quando ela começa, ela assinava alguns boletins da Sociedade Teosófica de Nova York, da Loja Teosófica de Nova York. Aí, depois disso, que o tibetano orienta que ela reúna esses materiais para que um livro seja publicado, que é o primeiro livro que eles trabalham juntos, que se chama Iniciação Humano Solar. É um livro onde o tibetano trata de diversos assuntos diferentes. É como se fosse uma prévia do trabalho que eles iam desenvolver juntos. E aí ele trata de vários assuntos de forma, não posso dizer superficial, porque a linguagem do mestre nunca é superficial. Superficial é a nossa. Mas, assim, de forma um pouco mais leve, mais pontual. Aí, depois, ele vai aprofundando esses diversos assuntos ao longo dos 30 anos e dos 24 livros que eles escrevem juntos. Inclusive, um livro que se chama Raios e Iniciações, que faz parte do Tratado dos Sete Raios, já mais avançado no caminho, né, deles juntos e da humanidade. Essas 14 regras, ele dá 14 regras para o grupo. Então, ele diz que a hierarquia mudou, então as iniciações não devem ser pensadas de forma individual, mas sim de forma grupal. Então, aí, nesse livro, ele fala de 14 regras grupais, para que o grupo tome a iniciação. Óbvio que, dentro do grupo, alguns indivíduos, pessoalmente, vão passar pelas iniciações, mas só para a gente entender como a ênfase toda que a gente vive é uma ênfase de serviço grupal. Por isso que eu falo tanto para a gente, né? Pensa no grupo como um ser vivo, aproveita que está no grupo, porque o próprio mestre disse que essas regras novas são assim, né? E o grupo oportuniza que a gente se ilumine. Então, o que acontece? Elas são projetadas, as primeiras 7 regras, elas são projetadas para ajudar o indivíduo a compreender que os seus veículos, né, as vidas inferiores ou os veículos lunares, como a tradição teosófica chama, né, de vitris lunares, os consultores da forma material, sejam purificados o suficiente para ressoar, ou seja, para responder, lidar, expressar, faltou uma vírgula, né, essa nova expansão. Mantendo, então, a analogia, se essa preparação não ocorrer, o pote de barro irá para o fogo do ritual da iniciação e esse potente fogo ocasionará rachaduras, ou mesmo esse pote pode se quebrar. Por isso é tão importante a gente seguir essas regras preparatórias. Porque não adianta, de novo, né? Não adianta a gente pular etapa. Essas regras existem desde as tradições mais remotas, não é privilégio nosso, dentro dos livros do tibetano, isso desde que a hierarquia instituiu esse processo, o tibetano só trouxe de uma maneira um pouco mais sintética, para ficar mais fácil a gente entender, mas elas estão presentes nos rituais, em todas as culturas. Blavatsky fez um grande favor para nós de reunir, através de diversas culturas diferentes, como essas regras sempre existiram. Talvez com palavras ou formas um pouco diferentes, mas, em essência, isso sempre existiu. A purificação explicada nessas primeiras 7 regras inclui examinar a nossa real motivação para o serviço. Então, primeira coisa, né? Se eu não estou motivado a servir melhor, eu não tenho nem que pensar no que é iniciação, como é que eu vou tomar uma iniciação, né? Primeiro passo, a iniciação ela só serve para aumentar o nosso calibre do serviço. Se você estiver pensando em orgulho espiritual, iluminação pessoal, óbvio que isso tudo vai acontecer, né? Buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, óbvio, você vai se iluminar, tudo isso vai acontecer, mas essa não pode ser, não deve ser a sua motivação. Nem benefícios que a gente vai receber, ou reconhecimento, nada disso, né? Então, iniciamos o processo de cultivar a humildade, que será, de novo, então, melhor trabalhada entre a primeira e a segunda iniciação.
Outra ferramenta essencial é o treinamento de observar os nossos pensamentos, trabalhar para que sejam inofensivos e construtivos. A gente fala tanto, né, nas nossas meditações, cultiva o olhar do observador, se desidentifica, reconhece a sua mente, como que ela está funcionando? Sem julgamentos, trabalha essa mente. Como é que estão as suas emoções? Trabalhe as emoções, né? As regras enfatizam a necessidade de nos treinar e nos aperfeiçoar, nos certificando de que as exigências e responsabilidades serão maiores. Até que completemos, por exemplo, a segunda grande iniciação. Na primeira já vai mudar muito, né? É essencial também começar a perceber e observar os nossos gatilhos emocionais, nos tornando responsáveis por desarmá-los dentro de nós, sem agredir os outros. Especialmente, esse é um trabalho mais consciente entre a primeira e a segunda iniciação. Mas também deve ser começado preparando-se para a primeira iniciação. Também nas primeiras regras, né, nessas 7 primeiras, é enfatizada a necessidade de purificar o corpo físico. Quando um bebê nasce, ele demanda tempo na coordenação e no aprendizado. Da mesma forma, é preciso espiritualizar também o corpo físico. Então, quando o indivíduo está se preparando para a iniciação, ele não deve, por exemplo, comer carne. Ele deve ter uma rotina de sono melhor, deve ter uma rotina de exercícios físicos melhor e uma purificação mesmo do corpo. Tomar bastante água, essa purificação, ela também é do corpo físico. Embora o Cristo tenha dito, né, na Bíblia, preocupe-se mais com o que sai da sua boca do que com o que entre. Isso é óbvio, mas assim, no momento preparatório para a iniciação, algumas regras existem. Dentre elas, não comer carne. Tem que falar, desculpa. Tem que falar. Nem o peixinho. Tem um restaurante em São Paulo que chama nem o peixinho. Não precisa ser a vida inteira, né? Mas quando o indivíduo está se preparando para, mais conscientemente aí precisa. Especialmente, por exemplo, nos períodos pré-festivais. Tem jeito, tem que ser assim. Então, primeiro estágio, a preparação. Segundo estágio, a própria iniciação. Iniciação por si só, né? Então, o trabalho foi feito, o cetro da iniciação pode ser usado para expandir a consciência, estabelecer aquele novo molde que a gente falava, né? Então, novamente, usando como exemplo, a gente vai transferir energia do sacro para o laríngeo na primeira iniciação, plexo para o cardíaco na segunda, ágna para o coronário na terceira, tá? O que significa isso, Paulo? Significa que nós não estamos mais focados na nossa própria necessidade pessoal de prazer, típica do centro sacro, onde o que criamos estimula o nosso desejo sexual ou outros prazeres. Então, a gente pega o sexo para ficar mais fácil, mas na verdade é qualquer prazer material, né? Que refletem a personalidade, como a personalidade se sente mais confortável. Em vez disso, os fogos criativos são utilizados para ajudar a trazer mais do verdadeiro, do bem e do belo ao mundo, de modo que as qualidades da alma que harmonizam, inspiram e unem as pessoas sejam reconhecidas. Interessante a gente pensar, né? Por exemplo, no verdadeiro, a gente pode pensar como uma qualidade de quinto raio, a gente pode pensar o belo como uma qualidade de quarto raio, a gente pode pensar o bem como uma qualidade de sexto raio, por exemplo, pegando os raios de atributo, né? Não aqueles principais, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, então, tudo isso vai harmonizando, né? O nosso papel é harmonizar, inspirar, unificar. Então, sempre que tem alma, tem inspiração, tem harmonização, tem unificação. Quando tem personalidade, tem separatividade, tem preconceito, tem desunião. Então, é importante de perceber isso, né? Em que medida a minha fala, os meus pensamentos, as minhas ações estão trazendo desarmonia, estão trazendo separatividade, e se estão e vão estar, e muitas vezes, né? Porque a gente está nesse processo, mas então procurar corrigir, procurar observar, e mesmo que seja um processo gradual, tentar direcionar os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas emoções para uma unificação. A gente tem que fazer isso o tempo todo.
né? Moraes já é constante. Né? Acho que pode passar. E aí, então, preparação, a iniciação por si só, aí a terceira etapa é a integração, que a gente às vezes esquece, né? De novo, a gente passou pela iniciação, pronto. Tem um super trabalho agora. O que acontece? De novo no degrau. Começa de novo. Exatamente, tá. O objetivo da iniciação é aumentar a nossa capacidade de servir. Durante a fase da preparação, da primeira iniciação, é comum que passemos por práticas espirituais de maneira mais solitária. Mas depois que o cetro da iniciação estabeleceu o molde, o foco após o período de estabilização é a vida em grupo. Então, muitos de nós tivemos vidas prévias. Hoje a gente está falando sobre isso, né? A gente está procurando servir, se desenvolver. Muito provavelmente, a gente passou por vidas preparatórias anteriormente. Então, a gente tem uma certa familiaridade com isolamento, né? Com buscar a iluminação, com uma vida monástica. É natural em nós que estamos interessados nesse tema. E é uma linha de menor resistência para nós. Então, se a gente tiver um convite, faça um ano sabático, é muito provável que a gente aceite. Né? Ainda mais do jeito que o mundo está. Mas não é isso, né? Isso tudo é importante num período de preparação. Então, não sei, né? Se a gente talvez estivesse preparando nessa encarnação, talvez até a gente possa incluir retiros no nossa vida, né? Mas é importante lembrar que depois que a gente passou pela iniciação, individual ou como grupo, não tem outro porquê se não estar em grupo. Porque o objetivo da iniciação é servir, e o serviço é grupal. Então, quando se trata da primeira iniciação, assim como a criança é expulsa do berço e forçada a crescer, a pessoa que recebe a primeira iniciação também é expulsa dos lugares solitários e é instruída a se juntar a outros que também estão no caminho espiritual, para que possa compartilhar os seus dons com o mundo. Então, não tem porquê, né? A gente tem que estar aqui, a gente precisa estar aqui. O mundo precisa da nossa contribuição. E a gente precisa do mundo para cada vez mais se reconhecer em unidade essencial com todo esse mundo. E tem muito a ver com o próprio... Muito, né? muito a ver. Isso. Bem observado, tá? Isso significa, então, ter a humildade de entender que não podemos elevar o mundo e ajudá-lo a se tornar espiritual sozinhos. É por isso que a segunda iniciação, muitas vezes, é chamada de iniciação da humildade, pois percebemos que o grupo é essencial para realizar qualquer serviço efetivo. Individualmente, cada um de nós vai se desenvolvendo e vai aumentando o nosso calibre. A gente consegue impactar o nosso entorno, mas a gente só vai conseguir um impacto real na vida humana em grupo. A gente só vai conseguir um impacto real na vida humana quando a gente perceber que o nosso verdadeiro grupo é o novo grupo de servidores do mundo. Então, também quando a gente às vezes pode ter uma certa ilusão, eu estou indo lá no grupo de terça do Paulinho, então, né? Então, é só transferir o olhar do indivíduo para o grupo, mas ainda continua com uma postura individual, embora esteja no grupo. Então, isso aí é uma armadilha, né? Às vezes a gente acha que por estar no grupo, a gente já está com a consciência grupal. E não, a gente precisa reconhecer que esse grupo, ou qualquer um outro, né? Eles são oportunidades kármicas para, a partir dessa unidade grupal, a gente reconhecer que o nosso verdadeiro grupo é o novo grupo de servidores do mundo. E ainda mais amplamente, é a humanidade. Então, vida grupal, né? A escolha daqueles com quem trabalhamos deve ser feita com cuidado. E principalmente a regra 9 daquelas 14, né? Das diretrizes para isso. É muito comum o indivíduo que passou pela primeira iniciação reunir pessoas ao seu redor, geralmente sem muito critério. Então, o indivíduo quer grupo, e aí vai e chama todo mundo. A gente também passa por isso, né? Chama, tá bom, vem cá, a gente serve com a gente. Né? O que acontece?
tende a gerar conflitos no grupo, dissipar a força e o propósito grupais. E muitas vezes o grupo se rompe ou surgem dificuldades. É o que eu costumo falar às vezes. O grupo precisa estar coeso para, quando absorver novos grupos, aquele indivíduo ser absorvido de fato pelo ritmo grupal. Agora, se o grupo não está coeso, qualquer indivíduo novo, opa, desequilibra o grupo. Por isso que é tão importante a gente estar coeso O que é coeso? Como é que a gente se dá de forma prática? É uma constância, não é ir quando quer. Quando eu falo, vamos participar da integração grupal, não é porque eu quero que todo mundo venha aqui comer. Percebe? Tudo isso faz... Estou chato às vezes, eu sei que eu só falo mesmo, mas é isso, não sou eu que estou falando, né? O ensinamento diz, a gente precisa estar coeso como grupo, porque as adversidades vão surgir. E se a gente não está preparado, o grupo sofre impacto. A gente, da nossa curta experiência de grupo, a gente viveu isso algumas vezes. Então é muito importante, gente, muito importante. O mesmo não ocorre com frequências com indivíduos que passaram pela segunda iniciação. Por quê? Porque nesse ponto, e aí eu não estou falando só de indivíduos, tá? Eu escrevi aqui errado. Na verdade, um grupo que passou pela segunda iniciação, não indivíduo, o grupo que passou pela segunda iniciação, ele só vai atrair aqueles que estão de fato afim, e vai repelir aqueles que não são. Por quê? O critério não importa a quantidade, sim a quantidade. O quanto aqueles indivíduos estão dispostos a cooperar com o Dharma, com o serviço grupal. Isso é importante, né? No reino humano, a gente não sente muito essa responsabilidade. Em vez disso, a gente fica feliz em reunir pessoas ao nosso redor. Especialmente, a gente, infelizmente, e é importante a gente enxergar isso, muitas vezes a gente se reúne com pessoas que podem nos ajudar a satisfazer os nossos desejos. Infelizmente é assim. Consciente ou inconscientemente, né? E também, de novo, tudo bem, faz parte. É só ter consciência, né? Só. Então, em geral, dinheiro, sexo e poder. Lembra que a gente estudou em Escorpião? Que a Hidra tem 9 cabeças, 3 no plano físico, 3 no emocional e 3 no mental? Essas são as 3 do plano físico, que se relacionam especialmente com a primeira iniciação. Focando como estamos, principalmente na primeira iniciação, são essas três cabeças da Hidra que devem morrer. Acho que não passou, tá? Não, é que eu cheguei, ainda tinha um último. No caminho do desenvolvimento, então, a gente se torna mais consciente do impacto que a gente exerce sobre os outros. Assim, assumimos mais responsabilidades pelo correto uso da fala. A gente vai falar disso na nossa própria caminho do Sagitário. Mandei uns trechos hoje, não sei se vocês conseguiram ler. Achei muito interessante, porque o Felipe, né, aquela coisa que a gente sabe, mas muito polêmico, mas eu achei muito bons. O boletim saiu hoje, eu já traduzi na hora do meu almoço e já mandei. Porque fala disso, né? Eu já tenho uma outra apresentação pronta, mas fala muito da fala, né? Do Sagitário tem muito a ver com o silêncio, e quando está no nível de personalidade, uma fala que às vezes é agressiva, uma fala que é exacerbada e faz muito com o oposto que é Gêmeos, que é o signo da fofoca, que é a comunicação, né? No plano espiritual ou sutil é a comunicação telepática. No material, em geral, é a fofoca. Nunca conte segredos para um geminiano que não passou pela iniciação. Então, né? Também estamos começando a envolver mais o coração à medida em que a gente serve no grupo. Ou seja, servir como grupo é uma ótima ferramenta para auxiliar nesse processo de desenvolvimento entre a primeira e a segunda iniciação. O verdadeiro desenvolvimento do centro do coração não acontece até que a segunda iniciação seja completada. Então quer dizer que a gente não está trabalhando? Lembra que eu falava das oscilações? Entre a primeira e a segunda iniciação, o indivíduo já tem uma atividade do cardíaco, né? Então, por exemplo, cada vez, se a gente for pensar no nosso trabalho no Gael, né? A gente faz a meditação unindo o nosso cardíaco para irradiar. Então a gente não passou pela segunda iniciação, a gente não está fazendo? Claro que está.
Só que o que acontece? Lá no Gaião, fora do lado, nem sempre. Então, o que acontece? A segunda iniciação é aquela forja, é aquela estabilização. O indivíduo que passou pela segunda iniciação, ele tem esse estado. Ele vai oscilar, bem menos, né? A qualquer momento, ele consegue ter o seu chakra cardíaco em atividade, ou seja, ele já consegue se perceber em unidade, ele já consegue expressar amor, empatia, compaixão, né? Um monte de outras coisas. Acho que pode passar também, tá? Comentários finais, então, né? Só para a gente sintetizar, a ideia de se tornar iluminado é algo que muitas pessoas aspiram com entusiasmo e liderados principalmente por uma motivação egoísta de ser iluminado, alguém que vai ser seguido, alguém que vai ser reconhecido. Esse desejo é algo que, com a aplicação das regras, deve ser eliminado. Então, muito mais até do que a preparação do físico para as iniciações, essas regras falam muito mais sobre, justamente, a gente se preparar como um todo, especialmente emocionalmente, para receber esse grande passo, que é a iniciação. A iniciação é algo que acontece apenas porque tomamos a iniciativa de nos purificar o suficiente para estarmos aptos a servir o mundo. Se a gente pegar a raiz da palavra iniciação, gosto muito dessa parte etimológica, né? Iniciação vem da mesma raiz de iniciativa. Ou seja, é um esforço auto-iniciado. Ninguém vai fazer isso por mim. Por isso que ela tem muito a ver com a vontade, né? É dito que um ser não expressa vontade antes que ele tenha, pelo menos, passado pela primeira iniciação. Porque é algo que precisa ser autoconstruído, automotivado. Então, o indivíduo reconhece uma necessidade no mundo, ele reconhece as dores do mundo em alguma medida, e à medida em que ele vai se iniciando, ele vai tendo isso com mais intensidade, mas então ele percebe que ele precisa criar um impacto no mundo. Então, por isso que ele tem essa iniciativa, que é o que vai levá-lo à iniciação. Embora possa haver fenômenos associados ao processo real de iniciação, como pessoas experimentando sons, luzes, contato com outro reino, sensação de bem-aventurança, o fogo da Kundalini, muitas vezes esses fenômenos não ocorrem. Muitas vezes é uma experiência muito mais astral do que iniciática, né? Na verdade, uma experiência intensa fenomênica muitas vezes significa que aquele trabalho primordial de preparação não foi executado com perfeição. Então, aí o indivíduo talvez passe pela iniciação, mas isso vai ser uma experiência que vai trazer um pouco de trauma para ele. E vai ter um pouco mais de dificuldade naquela etapa de integração. Porque ele precisava ter feito o processo corretamente. Então, quando a gente faz o processo corretamente, a experiência é serena. É o barro que não aguenta o fogo. Exatamente, é o barro que não aguenta o fogo. Cris, quer falar, meu amor? Pode falar. Queria te perguntar, assim, quando você falou, né, quando a gente reconhece as dores no mundo e tal, será que não é por isso, assim, muito de uns tempos para cá, muita gente eu vejo buscando propósitos, buscando o que eu quero fazer no mundo, o que eu quero contribuir com o mundo, né? A gente vê, assim, por exemplo, os jovens hoje em dia, quando vão buscar uma empresa, uma carreira, né, um trabalho, já estão pensando mais em questão de propósito, alinhada a ganhar dinheiro, lógico, mas eu vejo muita gente buscando essa questão do propósito, do que eu posso contribuir com o mundo. Será que tem a ver com esse movimento todo? Acho que sim. Com certeza. Muito, muito bem observado, Cris. A gente dizia anteriormente, né, que a humanidade está grávida, né? A humanidade está prestes a dar à luz como um todo, de novo, né? Tem uma grande confusão aí. A humanidade passar pela primeira iniciação não significa, nem de longe, que todos os indivíduos passarão, né? É a humanidade como um todo, composta por seres como Gandhi, Einstein, né? Martin Luther King, Jesus, entre tantos outros que nos antecederam, né? Então, é esse corpo todo, que nos inclui, obviamente. Então, como a gente diz que a humanidade está nesse processo preparatório para a iniciação, com certeza a alma ou a hierarquia vai cada vez mais ser percebida, né? Então, com certeza são estímulos da hierarquia, porque a humanidade já está em uma medida pronta para responder.
Então, com certeza, esse é um movimento de inspiração dos grandes seres, e aí as novas gerações respondem naturalmente a isso. E é um fenômeno muito bonito, né? Que a gente observa, né, tá? Então, receber a iniciação não deve ser um ponto, né? É um marco. É como se formar no ensino médio ou na faculdade. Sim, é uma conquista. Mas todo esse treinamento tem apenas uma finalidade, que é servir à humanidade. Importante ressaltar ainda que a iniciação é tomada apenas quando... Olha, isso aqui é primordial e muitas vezes não é falado nos livros. O indivíduo só passa pela primeira, ou pela segunda, ou pela terceira iniciação quando todos os recursos da personalidade foram utilizados até a exaustão. Ou seja, essa mente aqui que eu tenho, ela tem que ser levada ao máximo. Essa emoção que eu vi na encarnação tem que ser levada ao máximo dela. Esse corpo tem que responder ao máximo dele. Aí, então, a alma esgotou. Lembra que sempre se trata de experiência? A alma esgotou toda a experiência que essa porção de matéria que ela mesma reuniu antes da encarnação pudesse proporcionar para ela. Então, vem o marco iniciatório e aí ressignifica toda essa matéria. Então, sempre é importante lembrar, para que a gente receba a iniciação nessa encarnação, individual ou grupamente, a gente tem que desenvolver a nossa mente o máximo que a gente puder, trabalhar com ela no serviço, desenvolver a nossa emoção o máximo que a gente puder, desenvolver o nosso físico. Óbvio, não é só o corpo, né? A expressão física, por exemplo, vamos pensar que no nosso caso do grupo é a reunião física, né? Reunir todos esses recursos. Aí, então, é possível que a alma dê iniciação. Porque senão, por que ela vai aumentar o calibre daquilo que ainda não desenvolveu? Não faz sentido, né? Então, a alma responde ao apelo aspiracional da personalidade. Então, embora a gente saiba que, em dado momento, existe aí uma guerra entre personalidade e alma figurada, mas lembra, é a aspiração invocativa da personalidade que vai fazer com que a alma responda através do seu processo de iluminação, através das iniciações. Então, a alma irradia sua força, amor e consciência, capacitando a personalidade a servir com mais amor e eficiência no mundo da forma. Então, terminando aqui, né, nos estendemos um pouquinho, mas terminando, eu queria dedicar esse nosso momento, essa nossa reunião, aos grandes seres que a gente conhece como Grande Fraternidade Branca. A gente recebeu esse nome principalmente, né, através quem trouxe com mais popularmente esse nome para a gente foi a Helena Blavatsky, né, a partir dos seus livros, especialmente Carta dos Mahatmas, né, onde ela fala sobre esses Mahatmas, quem são esses grandes seres, que aí depois a gente veio a conhecer como Grande Fraternidade Branca, ou como Grande Loja Branca, ou simplesmente como hierarquia espiritual. Mas eu peguei aqui um pouquinho de alguns registros históricos de culturas que já falavam nesses grandes seres, né? Então, a gente tem Ashoka, na Índia, um sábio que viveu entre 304 e 232 antes de Cristo. Ele dizia que havia uma sociedade de 9 desconhecidos, que, né, já era um nome para a Grande Fraternidade Branca, ou seja, já existia, já falava abertamente sobre esses grandes seres que trabalham nos planos internos. Aí depois, olha que bonito, né? Por volta do ano 1000, Basra, no sufismo, o sufismo, não sei se todo mundo sabe, ele é meio que o círculo interno do Islã, a parte filosófica, esotérica, espiritual de fato do Islã, né? São os sufis, ou o sufismo. O Basra, ele dizia que existia uma irmandade que ele chamava de Irmãos da Sinceridade. Olha que bonito. Por volta do ano 1000. Aí, os persas também, né? Onde hoje é o Irã, dentro do sufismo, tem registros na literatura persa, por volta do ano de 1048, 1050 da nossa era, chamando de os mestres da sabedoria. Olha que legal, é um termo que a gente usa, né? A gente usa ainda, né?
Aí, olha só como o sufismo é importante, né? O sufismo também falou pela primeira vez que se referiu a esses grandes seres como Irmandade Branca. Se a gente for pensar em fraternidade branca, fraternidade vem de fratello, que é irmão em latim, né? Em italiano e latim. Então, essa Irmandade Branca já foi um termo trazido no sufismo também, muito antes da própria Blavatsky. Para Rosa Cruz, os Rosa Cruz, eles chamavam, né, desde a Idade Média, de o Colégio dos Sábios, esses grandes seres que regem a nossa vida planetária. Aí o Carl von Eckler, não sei esse nome aqui, ele chamava de Conselho da Luz. Ele viveu entre 1752 e 1803. Aí a nossa amada, maravilhosa, chamava de Grande Fraternidade Branca ou os mestres da Irmandade Oculta, ela chamava, né? E o Gurdjieff, que é aquele que fala sobre o quarto caminho, né? Também foi um sábio, também ligado ao sufismo, que viveu entre 1866 e 1949. Ele chamava de o círculo interno da humanidade. Então, eu queria que a gente dedicasse essa nossa reunião de hoje a esses grandes seres, principalmente ao nosso amado tibetano, né, o mestre D.K., que é quem tem feito todo esse trabalho de trazer para nós do Ocidente os ensinamentos milenares do Oriente. Se a gente for pensar, né, o tibetano diz que a obra da Blavatsky ela tem como finalidade levar aspirantes para o caminho probacionário. E a segunda fase da revelação, que foi o trabalho dele com a Bailey, tinha como finalidade levar discípulos probacionários para o discipulado aceito. Porque tem um treinamento, né, de meditações, é um treinamento mais específico. A Blavatsky abriu o mundo, né? Ela conectou Oriente e Ocidente. Mas não tinha tanto um treinamento. O tibetano dá treinamento. A gente vê nos livros, Carta de Meditação Ocultista, a gente vê no Discipulado da Nova Era, a gente vê no Tratado de Magia Branca, como mesmo se tornar um discípulo aceito. O que é isso? É trabalhar cooperativamente com a hierarquia, mesmo que num nível ainda não tão amplo. E aí, então, a gente sabe que vai haver uma terceira fase dessa revelação dos ensinamentos, agora está prevista para esse primeiro quarto do século XXI. Por isso que a gente tem aí, né, 3 anos para contribuir com esse grande ser, que a gente não sabe se vai ser a própria Bailey, se vai ser um outro iniciado, também não importa, né? O que importa é que a gente possa contribuir para que esse ser para que a encarnação dele não seja perdido, né? Que ele possa, através do esforço de todos os outros grupos, lembra que o serviço é sempre grupal, né? Que esse ser possa realmente trazer os ensinamentos dos grandes seres e que esse ensinamento possa promover impacto na vida humana, porque é só para isso que serve. A hierarquia não vai se exteriorizar para chamar atenção ou para sair no Instagram, fazer um show, né? Ou no TikTok, então fazer uma dancinha dos mestres no TikTok. O objetivo é promover um impacto que vai mudar a consciência humana. Então, é para isso que a gente trabalha. Muito obrigado pela presença aqui fisicamente, pela presença do pessoal aí de casa, e que a gente possa, como diz o mantra, né, que sejamos ajudados a cumprir a parte que nos cabe no plano. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Alguma dúvida, alguma partilha, qualquer coisa. Ai, muito obrigada, né? Só agradecer. Não? Nenhum comentário, nenhuma dúvida, nada? É um tema meio... Pegar uma água. Nada? Gratidão, tá bom. Eu que agradeço. Lembra que o trabalho é grupal, né? A gente não tem sentido se a gente não tiver em grupo.
precisamos, né, através dessas palavras, de tudo isso, tomar mais consciência do que a gente já está tomando diariamente, né? O que dá para melhorar, o que dá sempre para melhorar, o que dá mais para contribuir, será que eu estou, né? No caminho certo a gente já sabe que tá, mas assim, digamos, o que dá para melhorar, né? Para não sair do caminho. O caminho tem muitas armadilhas, né? Isso que o Cristo falava, né? Pois é, muita. Acho que, pelo menos estou falando por mim, né? Eu acho que tem mais é cuidar para não sair do caminho. Olha, é a fala de todos nós, viu, Cris? Vou parar então a gravação aqui.